surpreendido, o mundo foi surpreendido com a notícia do falecimento do Papa Francisco, o vigário de Cristo aqui na terra. Ontem foi a sua última aparição na Praça de São Pedro, onde ele conferiu para Roma e para todo o mundo a bênção papal. No dia da ressurreição do Senhor, se dá a bênção Ubi et Orbis, que é uma bênção para Roma e para o mundo. E o Papa Francisco, com todas as suas limitações físicas por causa da enfermidade, fez todo o esforço, veio até a sacada, deu a bênção, mas ao ver tanta gente na praça, ele pediu para que fosse levado também e desse uma volta no Papa Móvel por meio do povo. Ainda abençoou uma criancinha e depois se recolheu. E hoje de madrugada para nós aqui, lá já era 9 horas da manhã, nós recebemos essa notícia muito triste, pois agora nós estamos com a sede vacante lá no Vaticano. Mas ao mesmo tempo, esses 10 anos, quase 10 anos de seu pontificado, deixa um legado para toda a humanidade. E o seu ensinamento estava muito embasado na misericórdia. O primeiro ato do Papa Francisco, quando ele foi eleito Papa, foi proclamar, logo em seguida, o ano da misericórdia. E ao proclamar o ano da misericórdia, ele convida toda a igreja a voltar para dentro de si e trabalhar no coração da igreja essa virtude cristã. Precisamos voltar a exercitar a misericórdia. E quando ele assume o nome de Francisco, todo mundo foi também surpreendido. Por que Francisco? E ao longo do seu pontificado, ele foi revelando o porquê que ele pediu para ser chamado Francisco, ou Papa Francisco. Primeiro, a sua identificação com Francisco de Assis, com a espiritualidade franciscana e o seu cuidado para com os pobres. E o Papa Francisco se tornou para toda a humanidade uma voz que clama no deserto diante de grandes temas da sociedade. Ainda ontem, na sua homilia, que foi lida por um dos cardeais, ele fazia mais uma vez um apelo para que as guerras cessassem e parassem de construir armas, porque é necessário resgatar a verdadeira experiência de paz. Mas também no seu pontificado, o Papa Francisco enfrentou grandes problemas internos da igreja, e um deles, acho que todos vocês sabem, que foi os escândalos financeiros que tinha no Vaticano. E o Papa Francisco soube lidar com todas essas situações, afastando os cardeais e colocando outros, e assim então a igreja foi encontrando esse caminho de paz, de harmonia, e sobretudo o Papa Francisco sempre nos convidou a voltar para Cristo Jesus. Mas ele também, no seu papado, deixa um legado muito importante, que nós também vimos hoje no Evangelho. O Papa Francisco valorizou as mulheres, de tal maneira que hoje no Vaticano tem mulheres assumindo altos cargos dentro do Vaticano. Ele, sensível à experiência do próprio Cristo Jesus ressuscitado, que as mulheres, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, foram as primeiras a ver Jesus e a testemunhar Jesus ressuscitado. O Papa Francisco também procura dar essa valorização para as mulheres.
Não que elas não sejam valorizadas, não que vocês não sejam valorizadas na igreja. Cada mulher tem o seu lugar. Mas o Papa Francisco era visionário, ele queria mais colocar as mulheres em lugares que sempre foram ocupados pelos homens. E ele então conseguiu dar esse avanço. E tantas outras coisas, caríssimos irmãos e irmãs. Mas hoje nós precisamos então rezar essa missa em sufrágio pelo seu descanso eterno, mas também gratidão a Deus por ter nos dado um vigário que foi próximo do povo e que conseguiu trazer de volta muita gente para a igreja. Agora, recentemente, saiu uma pesquisa que o número de cristãos católicos tem crescido no mundo. E isso nós sabemos que tem uma forte influência do pontificado do Papa Francisco. Pois hoje, então, devemos rezar e agradecer a Deus por ter nos dado essa graça de ter um vigário tão simples, tão humilde, mas ao mesmo tempo tão firme e com muita clarividência diante desses grandes temas que hoje estão presentes na sociedade. Esta voz que hoje se cala, mas o seu legado continuará para sempre, e agora começa as nossas orações, para que Deus possa suscitar no meio dos cardeais um sumo pontífice que possa continuar sendo a voz de Deus no meio do povo, que possa continuar lutando pela salvação das almas, mas lutando para que a humanidade possa também ter dignidade, pois nós vivemos com o pontificado Papa Francisco algumas discussões ou distorções em muitos pensamentos. Alguns católicos que se consideravam e que se consideram conservadores, às vezes criticavam a postura do Papa Francisco quando ele assumia a doutrina social da igreja. Alguns documentos, algumas encíclicas que o Papa Francisco escreveu, Laudato Si é uma delas, é a teologia da igreja voltada na perspectiva da doutrina social. E quantas pessoas não compreendem esse pensamento da igreja, que não quer apenas cuidar da alma, salvar a alma. A igreja, e sobretudo na voz do Papa Francisco, pensa em cuidar e salvar a pessoa no seu inteiro. E muita gente não compreendeu isso e ainda não compreendeu e nem vai compreender. Mas nós precisamos salvar a pessoa. E para salvar a alma da pessoa, é preciso que a pessoa seja salva também. Então, as discussões do Papa Francisco, na perspectiva da doutrina social da igreja, foi sempre nesse caminho. Precisamos olhar para a pessoa. Não podemos deixar que as pessoas morram de fome, não podemos deixar que as pessoas morram nas guerras, não podemos deixar que o planeta seja destruído, porque se destrói o planeta, se destrói também a humanidade. Então, por isso, precisamos cuidar. Ele chamava de casa comum. Precisamos cuidar e proteger a casa comum, a mãe terra, e assim tantos outros temas, e que agora esta voz se cala, mas muitos que aderiram a esse ensinamento do Papa Francisco vai dar continuidade a essa missão, porque é a missão verdadeiramente de Jesus Cristo. Cristo que ressuscitou para que todos nós tenhamos vida, vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.